Oi, eu me chamo Carla Caetano, eu sou egressa da Educação do Campo, da licenciatura. Eu me habilitei na área de Ciências da Natureza e eu sou moradora do assentamento São Vicente, em Flores de Goiás. Nós somos de um assentamento já bem antigo, um dos mais velhos do estado, mais de 20 anos já de existência, já em fase de titulação. A previsão é de que nos próximos 2 anos todos os moradores de São Vicente estejam já com os títulos da terra em mãos e aqui deixe de ser um assentamento oficialmente falando. Quanto à experiência com agroecologia que a gente tem aqui na chácara, ela começou quase que ao mesmo tempo com o curso de licenciatura de Educação do Campo. A gente começou conhecendo algumas pessoas que trabalhavam já com o sistema agroflorestal, né, com foco em agroecologia, participando de algumas feiras, participando como visitantes a princípio, né? E depois, no decorrer do curso, a gente foi conhecendo outras pessoas, nos introduzindo em literaturas mais específicas. Nós fomos apresentados num certo período a doutora Ana Maria Primavesi, né? Na faculdade, eu tive contato com o Miguel Altieri, que é um grande entusiasta da agroecologia, né? Uma pessoa com bastante conhecimento sobre a produção agroecológica e o cuidado ambiental através da agroecologia, né? E ao mesmo tempo em que tudo isso estava acontecendo, a gente conheceu o Sistema Integrado de Produção de Alimentos da Embrapa. E era uma experiência que estava acontecendo em Parnaíba, né? E a gente conheceu então o professor Luiz Carlos Guilherme com essa experiência aí do Sisteminha, que hoje já é uma experiência bastante conhecida, mas na época não era. Na época havia pouca informação a respeito do sistema, então a gente conseguiu, através de um único vídeo, que era o vídeo que falava sobre como se produzir peixe e horta e ter ovos e carne vermelha num espaço de 500 metros quadrados com o menor investimento possível. Era um vídeo da própria Embrapa, chamava Dia de Campo na TV, um pouco mais de 1 hora, e a gente baixou o vídeo na época para o computador e assistimos esse vídeo aí mais de 20 vezes, porque na época, isso por volta de 2014, era a única informação a respeito do sisteminha Embrapa que a gente conseguia encontrar, isso e alguns folhetos sobre a manutenção das bombinhas no próprio site da Embrapa, né? Hoje o sisteminha é bastante conhecido, já bastante divulgado, já foi falado sobre o assunto até no Globo Rural, que é um programa que é muito visto, né, no nosso país. O sisteminha tradicional. Então o que acontece? Como a gente já estava introduzido nos estudos sobre agroecologia e a gente já tinha um foco no SAF, que é o Sistema Agroflorestal, a gente viu, na verdade meu marido conseguiu enxergar ali naquele sisteminha uma forma de começar a fazer o nosso próprio SAF, porque ali a gente poderia ter um reservatório de água e uma água para fertirrigação, já bastante rica pelos resíduos de ração, por causa dos peixes, mas haviam algumas coisas que a gente queria trabalhar de uma forma diferente do sisteminha tradicional, porque a nossa intenção era fazer uma transição, né, do tradicional para
o agroecológico. E nós começamos ali em 2016 a fazer a divulgação do sisteminha, não tanto para se criar um canal ou conseguir seguidores, mas para ter um repositório, uma espécie de um diário onde a gente pudesse estar acompanhando o que a gente fez, os processos, para a gente poder ter datas, porque a gente podia, nesses arquivos virtuais, que seriam os vídeos, voltar e ver, quando foi que a gente fez o tanque? Foi de julho para agosto de 2016. Mais à frente, 1 ano e 8 meses depois, a gente estava filmando a transição do tanque de taipa e lona para um tanque de alvenaria, utilizando os tijolos de antigas carvoeiras daqui. E nesse meio tempo, a gente foi ganhando seguidores no canal, porque a gente fazia algumas coisas um pouco diferentes da forma tradicional do sisteminha. E as pessoas foram chegando. Hoje nós estamos com cerca de 54 mil seguidores acompanhando o sisteminha adaptado para a transição agroecológica, que é como nós chamamos a nossa experiência aqui. Nesse meio tempo nós modificamos muito a visão econômica de um sistema de produção de alimentos. A gente passou a enxergar o alimento de uma forma diferenciada na questão econômica, na questão monetária mesmo. Então, por exemplo, antes um produtor de quiabo aqui na região, ele enchia uma caixa para fazer entrega e ele calculava, eu vou ganhar aí R$15 nessa caixa. E ele calculava aquele quiabo dele pelo preço que ele ia conseguir no mercado, né? Com a visão do sisteminha, a gente entendeu que não é assim que você faz o cálculo. Porque se você não está plantando o seu alimento e você tem que ir ao mercado para comprar o seu alimento, então você tem que calcular o quiabo pelo preço que você pagaria por ele no mercado. E aí a gente começou a perceber que, e também pela questão, pra gente também, tem a questão do diferencial do orgânico e do convencional. O orgânico é muito mais caro no mercado. Como o nosso sistema é um sistema de transição agroecológica, então o alimento que nós temos na mesa, que nós temos à nossa mesa, é um alimento também mais caro por isso, porque é um alimento orgânico, um alimento em que a gente faz todo um trabalho de manejo de solo, de recuperação de solo, todo um trabalho de conservação da biota do solo, dos micro-organismos do solo, né? Não só no sentido macroscópico de besouros, de minhocas, mas também no sentido microscópico, falando de fungos, de algumas bactérias, mantendo as relações do solo, as relações sintrópicas do solo. Então tudo isso aí agregando um valor não só financeiro ao alimento que está à nossa mesa, mas também um sentido de valor ambiental, um sentido de valor de trabalho, tudo isso agregado. Então o alimento que nós temos à mesa hoje é ainda muito mais caro do que o alimento que nós encontramos no mercado, porque é um alimento que possui todos esses valores aí agregados e evidentemente é um alimento com sabor muito melhor, com estrutura muito melhor, com tempo de validade, ou tempo de prateleira, como a gente costuma dizer, muito maior, né? E sabores e cores e texturas e aromas muito diferenciados do que a gente consegue aí no mercado, porque é um alimento que ele teve tempo no solo, é um alimento que foi cultivado sem adição de químicos sintéticos, nem na adubação, nem como defensivos, né?
por exemplo, a gente sabe que não precisa combater o pulgão se você tem a joaninha no sistema, ela vai lá e vai fazer esse controle para você, né? A gente não precisa usar uma luva branca ou um pincel e sair polinizando os nossos maracujás, como é feito nas plantações tradicionais, porque a gente tem todo um sistema, todo um ecossistema aqui que favorece para que as abelhas venham, para que as mamangavas venham, para que as abelhas sem ferrão estejam no nosso sistema e possam estar aí polinizando os nossos alimentos. E aí, por consequência, a gente também tem mel na nossa mesa. Então, hoje, nós estamos há 16 anos num assentamento da reforma agrária e passamos 10 anos mais comprando alimentos do que produzindo alimentos, porque a gente colocava trator, usava adubação química, chegamos a usar secantes aqui, né, que é o glifosato a princípio, e a gente não tinha uma modificação de paisagem, era uma coisa árida, né? Não tínhamos alimento em abundância, nem conseguimos produzir sempre. Chegou um ponto que a gente não tinha mamão à mesa, a vinagreira, que é o hibisco, que era muito abundante aqui quando chegou, a gente não tinha mais. E aí de 5 para 6 anos para cá, que foi quando nós começamos as nossas práticas agroecológicas, todos esses alimentos que tinham desaparecido do nosso sistema retornaram. Então a gente tem frutas, né? O mamão voltou com força. A vinagreira, né? Que o pessoal chama de azedinho, que é abazedo, que é o hibisco, que hoje está super alardeado, voltou para nossa mesa. A gente faz com ele, faz o chá, faz o suco, faz a geleia, faz a compota, faz o hibisco cristalizado, né? Faz um frisante que é muito saboroso também com esse hibisco. Uma série de outros alimentos. A gente tem aqui o tomatinho grape, que parece o cereja, mas ele parece uma uva mesmo, como o nome diz, que é bastante doce, é um tomate muito saboroso, né? Então, assim, tem as diferenças no paladar que são muito marcantes desses alimentos que são produzidos aqui. E existe toda uma modificação de paisagem, toda uma modificação do ambiente ao nosso redor a partir desse momento que a gente começa a fazer essa transição para a agroecologia aqui na nossa chácara, né? E as pessoas conseguem acompanhar como é esse processo aí assistindo os nossos vídeos no canal. O canal se chama Dona Caetana, está disponível no YouTube, né? A gente também faz aqui um trabalho de preservação do cerrado. Agora, no momento, nós estamos envolvidos com uma associação de mulheres extrativistas dentro do assentamento de São Vicente. Todas essas coisas que vão se atrelando umas às outras a partir do momento que a gente resolve fazer a prática de agroecologia. E é isso, né? Eu digo para as pessoas que chegam no canal hoje, que a princípio, quando elas chegaram no canal há 4, 5 anos atrás, e muitas acharam que nós íamos falar somente do sisteminha em si, né? Como fazer sisteminha, aquele sisteminha original da Embrapa. Mas esse não é o foco único, vamos dizer assim, do canal hoje, né? O foco hoje é falar sobre essa questão do êxodo urbano, das pessoas que vêm da cidade para o campo, dos conhecimentos básicos que são necessários, né, que você precisa alcançar. Falar sobre o que fazer com lixo, como conseguir fazer uma economia de água, como conseguir produzir água. A agrofloresta fala sobre esse produzir água, né? Falar sobre como viver melhor no campo e do campo. E também sobre fazer o resgate, não só do nosso cerrado, fazer o resgate não só ambiental, mas também um resgate de valores do homem, da mulher, do sujeito do campo. Então é sobre essas coisas e tudo que envolve a vida no campo que o nosso canal fala hoje. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada,
são todos mais do que bem-vindos e todas mais do que bem-vindas, né? E é isso, acho que o que eu tinha para falar resumidamente sobre a nossa experiência, o que significa a nossa experiência com agroecologia, muito resumidamente mesmo, é isso.